Muito antes de existirem cidades, estradas ou mapas marcando o território da Amazônia, os rios já corriam livres pela floresta. Naquele tempo antigo, os povos que viviam às margens das águas acreditavam que o rio não era apenas água corrente. Ele tinha espírito, ele tinha memória. E nas profundezas silenciosas daquele mundo submerso, existia um guardião. Diziam os mais velhos que, em certas noites de lua cheia, algo surgia lentamente da superfície do rio. Primeiro vinha o sopro da água, depois o brilho rosado de um corpo elegante. Era o boto, não apenas um animal, mas um espírito antigo que havia escolhido viver entre as correntes da Amazônia. Debaixo da água, o boto conhecia cada caminho do rio. Sabia onde os cardumes descansavam, onde as correntezas eram mais fortes e onde os perigos poderiam surgir. Seu papel era proteger o equilíbrio do rio, guiando os peixes e mantendo a vida daquelas águas em harmonia. Nas margens do rio, pequenas comunidades viviam em paz com a floresta. À noite, o som das conversas, das músicas e das risadas atravessava o silêncio da mata. As fogueiras iluminavam as casas de madeira enquanto o rio observava tudo em silêncio. Entre os moradores da vila, havia uma jovem que gostava de caminhar até o rio quando todos já estavam dormindo. Sentada perto da água, ela conversava com o silêncio da noite. Contava seus pensamentos, seus sonos e suas dúvidas sobre o futuro. O que ela não sabia era que, sob a superfície escura do rio, alguém escutava cada palavra. O boto observava aquela jovem há muitas noites, curioso com os sentimentos humanos, curioso com a forma intensa como as pessoas viviam suas vidas curtas. E então, numa noite iluminada por uma lua enorme e prateada, o espírito do rio tomou uma decisão ousada. Pela primeira vez, ele deixaria a água para conhecer o mundo da terra. Lentamente, o corpo do boto começou a se transformar. A forma rosada dissolveu-se em luz, até surgir na margem do rio a figura de um homem. O espírito agora caminhava sobre a terra firme. O chão parecia pesado sob seus pés. O ar parecia diferente fora da água. Era como descobrir um mundo totalmente novo. Quando ele se aproximou da jovem, ela se surpreendeu ao ver aquele estranho ali tão tarde da noite. Mas algo em sua presença parecia tranquilo, quase familiar. E naquela noite, os dois conversaram por muito tempo à beira do rio. As noites passaram e o misterioso visitante sempre voltava. Os dois conversavam, caminhavam pela margem e observavam a lua refletida na água. O espírito do rio estava descobrindo algo que nunca tinha sentido antes: o mundo humano. Mas enquanto o boto passava mais tempo fora da água, o rio começou a sentir sua ausência. Os cardumes mudaram de caminho. As correntes ficaram agitadas. Algo no equilíbrio da natureza estava se desfazendo. Nas profundezas silenciosas, os espíritos antigos do rio perceberam o que estava acontecendo. Eles chamaram o guardião de volta. O rio precisava dele. Pela primeira vez, o espírito sentiu um peso dentro de si. Ele queria continuar descobrindo o mundo humano, mas também sabia que seu lugar verdadeiro era nas águas da Amazônia. Na última noite, ele voltou até a margem para se despedir da jovem. A lua iluminava o rio, enquanto os dois permaneciam em silêncio. Algumas despedidas não precisam de muitas palavras. Então ele caminhou lentamente até a água. Quando o rio tocou seus pés, a transformação começou novamente. A forma humana desapareceu e o corpo rosado do boto retornou às profundezas. O guardião do rio havia voltado ao seu lugar. As correntezas se acalmaram. Os peixes encontraram novamente seus caminhos. O equilíbrio da natureza estava restaurado. E até hoje, nas noites em que a lua ilumina a Amazônia, alguns dizem ver um boto surgindo na superfície da água. Não para seduzir, não para enganar, mas para lembrar que o rio está vivo. E que em algum lugar, nas profundezas silenciosas da floresta, ainda existem espíritos guardando o equilíbrio do mundo. E assim termina esta versão da lenda do boto cor-de-rosa. A história do espírito do rio que caminha entre o mundo das águas e o mundo dos homens. Mas essa não é a única forma dessa lenda existir. Em muitas comunidades, outras versões ainda são contadas, menos algumas ainda mais misteriosas. Por enquanto, ficamos com a versão mais mítica dessa antiga lenda amazônica. Em breve,
vamos explorar essas outras histórias aqui no canal. Se é bom que gostou, curta o vídeo, compartilhe com quem também gosta de histórias e mistérios e se inscreva no canal onde moram as lendas. E deixe nos comentários qual lenda ou história você gostaria de ver no próximo vídeo.